Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Mais uma noite em que nos reunimos para estudar um pouquinho, para ouvir mais uma mensagem, aprendermos mais um pouquinho sobre os ensinamentos aí do Cristo, sobre os ensinamentos que nos auxiliam a caminhar com mais segurança, né? Então vamos cerrar os nossos olhos e agradecer a Deus e a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga desta casa que nos auxilia. Agradecer por mais esta oportunidade de nos reunirmos em busca de um mesmo propósito, de nos ligarmos à espiritualidade maior, de nos ligarmos a Jesus, a Deus nosso Pai, para buscar fortalecer as nossas intenções, as nossas metas, em busca dos caminhos que Jesus nos deixou. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esta noite de estudo, e pedimos que nos auxilie, que nos ampare, para que possamos compreender a mensagem, compreender os ensinamentos da noite, para que, compreendendo, possamos colocar em prática nas nossas vidas, além das portas desta casa, com todos aqueles com quem compartilhamos a jornada, que é onde nós necessitamos de exercitar o amor, o entendimento, a compreensão e todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, os seus exemplos, com aqueles que nos compartilham a vida, porque é ali que nós precisamos pôr em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. Então, pedimos a Jesus que nos abençoe nesta noite e que nos auxilie na compreensão e no entendimento de tudo aquilo que aqui vai ser dito nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso amigo Daniel, que vem de Limeira, e traz para nós a reflexão: o bem que podemos fazer. Então vamos ouvi-lo. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom conhecer novas casas. É a primeira vez, agradeço muito. E para a gente falar do bem que podemos fazer, eu trouxe para começar um texto que tem na Revista Espírita, de agosto de 58, assinado por São Vicente de Paulo. Ele vai dizer para a gente: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Para a gente refletir que o caminho desse progresso, né, desse nosso trabalho, já está em nossas mãos, e é o bem que nós podemos efetivamente fazer. Muitas vezes nós nos colocamos em prática, mas o convite é para a gente refletir o que fazer, como fazer. Ele vai continuar dizendo: amai-vos uns aos outros. Ele vai dizer que não pode a alma elevar-se às alturas, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra a ventura e a consolação. Porque sede bons e caridosos pede-nos que sejamos, que pratiquemos a caridade na sua essência, né? Não é o dar por dar, mas é a essência da caridade que nós somos convidados nesse momento. Porque ele lembra no meio do texto uma frase, uma pergunta que ele faz: qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Quando nós vemos as obras caridosas por aí, nossos olhos chegam a marejar, mas a questão é se perguntar: que nós estamos fazendo? Que nós estamos fazendo para que nós mesmos sejamos beneficiados dessa caridade? Porque se nós ficamos alegres com a caridade dos outros,
como será que nós ficaremos com as nossas próprias caridades? E lá no finalzinho, Kardec faz uma série de perguntas a São Vicente de Paulo, e na questão número 4 ele pergunta: não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feita? Porque muitas vezes nós pensamos na caridade simplesmente de dar. Mas Kardec, como todas as perguntas muito bem feitas dele, vem nos chamar a atenção para o modo da caridade. E São Vicente vai dizer: é sobretudo a maneira de fazer a caridade que está o seu maior mérito. A reflexão começa nesse ponto para a gente entender que nós precisamos fazer algo para o nosso próprio desenvolvimento. E tudo isso, essa reflexão começou, e nós vamos voltar nela lá no final, que um dia estava com um livro na mão, Curso Dinâmico de Espiritismo, de Herculano Pires. Nos capítulos finais, eu não lembro exatamente o número do capítulo, mas a primeira fase do título do livro, do capítulo, dizia assim: tudo tem a sua utilidade na natureza. O universo é teológico, finalista. Busca sempre em tudo uma finalidade. Eu não consegui avançar depois que eu li essa questão, porque o tudo sempre me pega muito. Talvez porque desde a época de vestibulando, fazendo cursinho de redação, o professor sempre dizia: cuidado com a palavra tudo, sempre, todos. Ali pode ter uma pegadinha para você perder pontos na redação. Nós vamos aos livros de Emmanuel, ele também tem sempre alguma coisinha com essas palavras. Quando a gente encontra o tudo, a gente busca uma exceção e não encontra. Então me peguei aqui nesse tudo tem a sua utilidade na natureza. E de maneira simplória, sem muito avanço, eu pensei numa barata. Qual a utilidade de uma barata na natureza? Hoje ainda bem nós temos o Google, e digitando veio uma resposta para mim, dizendo que as baratas são insetos muito diversos e abundantes. E por serem onívoras, ou seja, por comerem de tudo, têm papel vital como decompositora de restos orgânicos. Me pegou a palavra vital. Pensemos numa barata como algo vital na nossa vida. Além disso, elas fazem parte da dieta de muitos outros animais: aves, aranhas, lacraias, escorpiões. As baratas urbanas são totalmente dependentes da presença dos seres humanos. Se elas existem, é porque nós existimos. E muito importante dentro da cadeia alimentar das cidades. Elas são muito numerosas e o seu desaparecimento causaria um forte desequilíbrio urbano. Chamou a atenção porque umas simples baratas, que temos nojo, asco, pisamos nela para matar logo, para tirar de perto, é fundamental, é útil na nossa vida, na natureza. A diminuição ou a extinção dela poderia causar problemas na nossa sociedade que nós não temos condição de imaginar. Isso me fez lembrar disso, me lembrei de um outro livro chamado Saúde, do Miramês, onde ele vai nos dar a essência da natureza como algo divino. As leis naturais como algo divino. E é o que vem trazer para a gente a questão 614 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos vão dizer: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ora, tudo na natureza é útil. A lei de Deus é útil. Tudo sempre é útil. Mas a questão vem depois: conhecemos a lei de Deus? A 619 diz que podemos conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Mas aproveitando ainda, na 621 vai dizer que está escrito na nossa consciência. Temos acesso à lei de Deus. Temos acesso a tudo isso, a toda essa utilidade divina. O universo é teológico, o universo é divino. Busca sempre uma finalidade. Deus não pode fazer coisas inúteis. Portanto, é útil.
Deus, ponto de partida, de onde nasce todas as coisas. Questão número 1, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo que Deus faz é útil. É isso que o Herculano Pires vem trazer para a gente. Mas nesse momento me perguntei, é útil? A barata é útil. E o mal? Porque nós vemos uma dicotomia do bem e do mal. O mal existe. Herculano Pires, novamente, no mesmo texto, ele vai dizer: a mais útil das coisas e os mais prejudiciais dos seres são necessários, são indispensáveis. E eu comecei a ficar com o bem e o mal, o bem e o mal. O bem existe, o mal existe. O bem é criação divina, ponto pacífico. E o mal? Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez simples e ignorantes, mas com aptidão a chegar à perfeição. Deus nos fez ao caminho da perfeição. Mas o mal vive a nos encontrar no caminho, na nossa jornada. Kardec, em A Gênese, vai dizer que Deus é infinitamente perfeito. Não pode retirar um ponto dessa perfeição, porque senão não seria mais Deus. Daria margem para erros, equívocos, desastres. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo Deus perfeito, Ele só pode ser, no máximo também, toda bondade, toda sabedoria, toda justiça. E todas as suas obras devem conter esses efeitos. As suas obras devem ser boas, justas, perfeitas. Devem ser tão boas e tão perfeitas que não pode ter ali um ponto de maldade. Logo, o mal não vem de Deus. Mas o mal existe. O mal está lá. Onde encontramos esse mal? Livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. O mal é a ausência do bem. O mal surge onde o bem não é soberanamente bom, não é soberanamente justo, não é soberanamente perfeito. Deus não quer senão o bem. Logo, quem pode trazer o mal para a sociedade? Senão nós. Os homens mortais, encarnados, que fomos criados simples e ignorantes, com aptidões para o progresso, mas também dotados do livre-arbítrio. Se nós tivéssemos a consciência disso e evitássemos o mal, se observássemos as leis divinas, seríamos também o mais próximo possível da bondade divina. Deus estabelece as suas leis, plenas de sabedoria, de bondade. Só quer o bem. Mas o homem se recusa a seguir essas leis em sua integralidade. Logo, o mal é resultado das imperfeições humanas. O homem, como eu disse no começo, não é bom nem mal. Mas à medida que vamos progredindo, vamos tomando decisões equivocadas e essas decisões nos afastam, tempo a tempo, das leis divinas. E vamos, nesse momento, percorrendo o caminho do mal. A questão 120 na questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem. E eles vão dizer que não passam pela fieira do mal, passam pela fieira da ignorância. Somos nós hoje, ainda muito longe da evolução intelectual e moral que almejamos chegar. Por isso ainda tão próximos do mal. Não é? Vamos, pouco a pouco, progredindo. Pouco a pouco, compreendendo melhor essa lei divina. Pouco a pouco, nos aproximando mais da bondade. O bem e o mal são absolutos para todos os homens. A lei é a mesma. Mas o mal decorre de cada comportamento, de cada vontade. Nesse momento do estudo, que vinha fazendo meio trabalhoado, que vinha parecendo as coisas na cabeça,
me veio a questão 913. Dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical? O originário, o primeiro. E os Espíritos dizem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Se estudássemos todos os vícios que existem na natureza, encontraríamos na base dele o egoísmo. Fazemos poucos esforços para combater o egoísmo. Precisamos tirá-lo da nossa vida, porque o egoísmo atrapalha nosso praticar a lei deixada por Jesus Cristo de caridade, justiça e amor. O egoísmo é a ostentação daqueles que procuram elogios a todo instante, ilusão daqueles que querem êxito diante do mundo, importância desmedida que dão a propriedades, às posses, ao dinheiro, ao poder. Contentação doentia generalizada em relação à sua vida interior. Muitas vezes manifestamos e olhamos o egoísmo nas posses, em dinheiro, mas principalmente quando nos isolamos do mundo, nos distanciamos, queremos tudo só para nós, do nosso jeito. Muito bem, chegado nesse momento, fica evidente que nós somos os causadores do mal. O egoísmo existe na Terra por nossa responsabilidade. Fica evidente que precisamos combater essa chaga da humanidade. Cabe apenas a nós resolver. Mas continuando aquele texto, aquele capítulo do Herculano Pires, chego num parágrafo que diz assim: tentemos visualizar o processo de formação do ego para compreendermos a função do egoísmo. Dentro da formação do ego, dentro da formação do nosso ser, o egoísmo faz parte. Ele lembra, como exemplo, que a criança é egocêntrica. Lembra também que somos ainda crianças, com pouco tempo de espiritualidade. E ela se torna naturalmente o centro do mundo, porque esse é o meio de consolidação da sua individualidade. A primeira função do ego é formar a nossa individualidade. Portanto, somos egoístas, mas fazemos isso no começo por necessidade, por um instinto de conservação. E o instinto de conservação é uma lei divina, é uma lei natural, é uma lei de Deus, é uma lei útil, é uma lei finalista. O egoísmo, integrando essa lei, então, foi dado-nos por Deus. Kardec, na Gênese, ele diz: se estudam todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que tem seu princípio no instinto de conservação. Nos animais e nos seres primitivos, esse instinto de conservação é mais forte porque ainda falta o contrassenso moral. Mas sim, nós que também somos seres ainda primitivos, talvez um pouco mais adiantados, mas ainda primitivos, recebemos lá no começo o egoísmo como instinto de conservação, para que nós pudéssemos sobreviver. Na questão 702, o Kardec vai perguntar exatamente: o instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres, qualquer que seja o grau de inteligência. E na 703 vão justificar dizendo que é necessidade de viver. Portanto, o egoísmo é necessário no começo da nossa jornada. As virtudes que nós olhamos, a paixão no começo era um bem. Mas esse bem nós vamos desvirtuando na medida em que nós vamos progredindo, mas não progredimos moralmente. Nós vamos progredindo materialmente, vamos nos apegando cada vez mais à matéria e deixamos a moral de lado. Não desapegamos do material. E ao invés de colaborar então para o progresso, a 785 vai dizer que o egoísmo e o orgulho atrapalham o nosso progresso. Mas o que era o bem no começo acaba sendo um mal na jornada. Mas como isso? A paixão não é um mal em si,
o egoísmo não é um mal em si, é o excesso nosso. O princípio do egoísmo foi dado ao homem para o bem, mas as paixões nos levou à deturpação, a usá-lo de maneira equivocada e causar o mal na sociedade. Mas há limite. Onde está o limite? Onde é bom e onde começa o excesso? Os Espíritos, na questão 908, vai dizer que as paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele domina. O princípio da paixão não é um mal em si, mas nós usamos de maneira muito equivocada. Nós misturamos, nós excedemos, como todos os vícios que nos acompanham. Deixemos o egoísmo de lado e vamos pegar o amor. O amor em excesso também pode nos prejudicar? Há excesso de amor? Quantas pessoas matam por amor? Suicidam-se por amor? Vingam-se por amor? Até o amor mal empregado, mal direcionado, excedido, pode justificar as coisas mais absurdas que nós temos por aí. O que vale é se está de acordo com a lei de Deus. Tudo que está de acordo com a lei de Deus, que é utilizado nos termos que a lei de Deus nos prescreve, é o bem. Tudo que está contra, se afasta da lei de Deus, é o mal. O mal não está na natureza das coisas. O mal está no emprego que nós damos às leis naturais. É preciso que o espírito adquira experiência, pouco a pouco, e conheça e consiga decidir entre o bem e o mal, entre o bom uso e o mau uso do que nos é dado. O homem vai, pouco a pouco, controlando a sua insaciável vontade de ter tudo para si. Vai controlando o seu orgulho, vai controlando as suas paixões, os seus vícios, e vão partir então, dando a real utilidade para o egoísmo. Hermance, em Reforma Íntima Ser Martírio, ela diz que o hábito de atender incondicionalmente às imposições dos desejos e aspirações pessoais levou-nos à cruel escravidão. Somos escravos dos vícios, das paixões, porque encarnação após encarnação estamos vivendo presos a esses vícios, a esses males. É necessário esforços, é necessário reeducação para que nós nos libertemos desse império do eu, do egoísmo. Todas as paixões têm utilidade na proporção certa. Porque senão Deus também faria algo inútil. E é impensável Deus fazer algo inútil. Esclarecidos, nós poderemos compreender melhor e utilizar tudo que Deus nos coloca à disposição para o bem, para o mal. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo somos nós mesmos. É o nosso interesse pessoal. É o excesso de busca, de posses, de poder, valorizando demais o nosso ego em detrimento dos irmãos. À medida em que nós busquemos a instrução, vamos nos desapegando a tudo isso, porque vamos compreendendo que isso não é mais tão necessário e vamos buscando novas alternativas. Mas como fazer tudo isso? Como que nós aqui, hoje, podemos fazer tudo isso? Né? Podemos nós vencer esses males, esse egoísmo, esses vícios, essas paixões? Essa foi a questão 909 do Kardec. Se o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços. E os espíritos dizem, sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Porque nós não nos esforçamos para buscar essa mudança. Nós achamos que está tudo certo, que é normal esse acúmulo.
né? Nós vamos conversar, por exemplo, conheço pessoas que quando nós vamos conversar sobre a avareza, a primeira defesa é dizer que a avareza não é só do dinheiro, que também é a avareza intelectual, para justificar. Nós gostamos de justificar os nossos erros. Nós sempre buscamos relegar para segundo plano as nossas obrigações e deixamos de nos corrigir. Mas com o tempo, com as experiências, com as encarnações, com os estudos, com as práticas, vamos aprendendo mais sobre o amor, mais sobre o perdão, vamos trabalhando e nós vamos conseguindo a nossa mudança íntima, a nossa reforma íntima. Porque para a gente conseguir fugir desse excesso que nós praticamos, para nós conseguirmos corrigir os excessos que são apontados como a grande falha nossa, nós precisamos de uma reforma íntima. Precisamos de um compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento moral nosso. Porque não basta só não fazer o mal. É preciso começarmos a fazer o bem. O bem que nós podemos fazer. É na medida em que nós formos fazendo o bem, nós vamos deixando o mal para trás. Porque o mal só surge onde o bem não está. Foi isso que nós falamos lá no começo? E não temos como alegar que alguém não possa fazer o bem. Porque essa foi a questão 643 de Kardec. E os espíritos dizem, só o egoísta não faz o bem. Portanto, todos nós podemos fazer o bem, a todo instante. Se não fazemos, é porque não queremos. É porque não temos vontade. É porque deixamos o excesso do egoísmo nos arrastar para os vícios e para as paixões. Naquele livro que eu falei da irmã, Reforma Íntima Sem Martírio, ela vem pedir que nós tenhamos conosco mesmo uma ética de transformação. Vem nos sugerir comportamentos seguidos dentro de um processo de trabalho para que essa mudança, para que essa reforma, para que possamos deixar pouco a pouco o mal e nos aderir à fieira do bem. Primeiro ela pede que nós tenhamos uma postura de aprendizes. Buscar o novo. Buscar conhecer coisas novas. Não colocar-nos com preconceitos. Buscar sempre o progresso, a melhoria. A questão 780A, Kardec pergunta como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral. Porque na medida que nós estudamos, adquirimos mais conhecimento, podemos melhor decidir entre o bem e o mal. A irmã também nos sugere que façamos uma observação clara, honesta de nós mesmos. Encarar a nossa realidade de verdade. Não colocar máscaras, não colocar desculpas. Olhar para os nossos defeitos e encará-los como eles são. Aceitá-los acima de tudo. Porque a reforma íntima não é destruir o que nós somos, é canalizar os esforços para fazer o bem. E fazendo o bem, pouco a pouco, deixará menos espaço para fazer o mal, para que o mal apareça. A famosa frase, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminhar. É um convite também para que nós nos reconciliemos conosco, enquanto estamos caminhando. Precisamos nos perdoar um pouco. Perdoar pelas faltas que cometemos, que não queríamos cometer, mas ainda fazemos. Lembramos de Cartas aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse ainda faço. Desde Paulo é assim. É preciso amar-se mais, aceitar-se mais. Mas também ela nos lembra que é preciso cumplicidade. Não é trabalho para fins de semana, não é para trabalho para vir ao centro, abraçar a todos, dar um beijo e na hora de ir embora já sai brigando com todo mundo no trânsito. É dedicação, é dia após dia, é correção, caiu, levanta e começa de novo. É vigilância. É cuidar da vida mental,
é cuidado com as leituras, é cuidado com o que assiste, é cuidado com as conversas, é se valer da oração, energia. Reforma íntima é otimismo, é fé, é buscar sempre o trabalho, aquele trabalho do livro dos Espíritos, o trabalho útil. É buscar a utilidade, porque a lei do trabalho também é natural, também é útil, é finalista. É processo, é dia após dia, é paciente, é tolerante. E acima de tudo, reforma íntima, ela precisa ser caridosa. Precisa ser um servir acima de tudo. Evitar o mal é a primeira parcela do nosso trabalho, mas acima de tudo, é preciso dar o seguinte passo, que é fazer o bem. É buscar se reger pela regra da moral do bem conduzir. É buscar fazer o que é certo, fazer o trabalho no bem. Kardec, na questão 646, ele pergunta: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem não está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Desculpa, o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Não adianta querer fazer o bem por fazer. Não adianta querer fazer o bem de qualquer jeito. É um trabalho. É um trabalho de reforma nossa. É um trabalho de reforma íntima. E para reformar, nós precisamos formar novamente. É preciso pegar os valores que estão ali dentro adormecidos e trazê-los à tona, porque já estão dentro de nós. Já estão impregnados em nossa consciência. Falta-nos acessá-los. Precisamos corrigir esses erros que a ignorância nos prende aos vícios, aos excessos, às paixões. Nós buscamos isso no Espiritismo. Nós buscamos educação, progresso, evolução moral para nos desvencilharmos dos grilhões do egoísmo, da escravidão que o egoísmo nos traz, encarnação pós encarnação. E qual o meio de destruir o egoísmo? A questão 917, que é o princípio da caridade e da fraternidade. Que da mesma forma que o egoísmo é o pior dos males, a caridade é a melhor das virtudes. Mas aquela caridade que demonstra o esforço do homem, aquela caridade libertadora, aquela caridade que auxilia não só aquele que recebe, mas principalmente nós. A virtude da caridade, ela só vale, ela só tem valor, ela só é útil quando consiste no sacrifício pessoal nosso em favor do próximo. A caridade não consiste em assumirmos o destino do outro. Não adianta nós ficarmos dia após dia dando comida para determinada pessoa, dando esmola para determinada pessoa, se nós só fazemos isso, se nós só queremos ficar com a consciência tranquila de estar ajudando, mas na verdade nós estamos impedindo aquele ser de progredir. Nós estamos impedindo que ele exerça a natureza que ele veio fazer aqui na Terra. Porque dentro dos dons que Deus nos concede, pode ter a riqueza, mas também pode ter a pobreza. Eu posso ter que vir necessitado para aprender a dar valor ao dinheiro que não fui responsável em encarnações passadas. E nós estamos transformando a vida daquelas pessoas com meras esmolas em vida fácil. Muitas vezes nós estamos dando esmola simplesmente para chegar em casa no final da noite, deitar a cabeça no travesseiro e dizer: fiz a minha parte. Como eu sou bom. Como eu sou bom. A vaidade. O egoísmo também se faz dessa forma. O egoísmo se apresenta na caridade que fazemos, quando fazemos de qualquer jeito. O altruísmo é amor desinteressado.
Quando vamos no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual o sentido da palavra caridade para Jesus? E os Espíritos trazem a frase que nós conhecemos: benevolência para todos, indulgências para imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Mas atenção para o comentário de Kardec. Caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos inseridos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, iguais ou superiores. Paulo de Tarso definiu a caridade como amor. Carta aos Coríntios. Precisamos praticar a caridade como amor. Sentimento por excelência descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. É o amor essência, é o amor essencial. Porque ela é sempre boa, ela é benevolente. Mas ela precisa estar no gesto nosso e não no fato. Precisamos ser nós os caridosos. Porque a caridade beneficia muito mais aquele que faz a caridade do que aquele que recebe. Por isso Miramês, no livro Moldando Pensamentos, usa um termo que nós deveríamos adotar: a caridade interior. A caridade interior que consiste quando descobrimos as ações e condutas inferiores que praticamos. Quando nós desconfiarmos da nossa capacidade, a caridade vai ajudar-nos a superar, a pôr em prática, a vencer. A caridade interior nos restabelece a confiança na nossa capacidade de nos reformar. Sentimentos, sensações absorvidos que possam ser trabalhados, filtrados, aproveitando as coisas boas. Não guardar rancor, mágoa. Tudo isso é caridade. É caridade em que nós estaremos nos beneficiando e ao irmão. Imagine quantos irmãos sentirão realmente o perdão verdadeiro quando nós começarmos a verdadeiramente compreender as dores deles. Quando nós pudermos dar uma esmola, mas que realmente vai ser o início para a redenção dele como cidadão, porque depois virá um trabalho. Isso é caridade. O mal não é reparado senão pelo bem. Mas a reparação, a caridade, não tem seus méritos próprios se não atinge o nosso egoísmo. A caridade só pode ajudar a diminuir o egoísmo da humanidade se ela for substituída. Se deixarmos de ser egoístas e sermos mais caridosos. Vale a lembrança de Jesus. Jesus praticava a caridade não por interesses segundos terceiros, por amor. Aquele amor que Paulo trouxe para a gente. O amor. Simplesmente o amor. É na caridade, essa caridade verdadeira, sentida, que nós nos conectamos com Deus, com o Cristo. Portanto, a caridade depende muito mais do doador do que a pessoa que recebe. Mas normalmente nós não prestamos atenção nisso. Nós só queremos fazer o gesto de doar. Só queremos muitas vezes ser reconhecidos pela doação. Às vezes alegamos que não queremos ser reconhecidos, mas rezamos para que alguém veja a nossa mão direita ser entregando alguma coisa. São as doações interesseiras que nós ainda praticamos. Mas o convite é para que nós comecemos a praticar a caridade ainda conosco, com a nossa reforma, intimamente, buscando compreender melhor, buscando perdoar mais, buscando nos amar mais. E chegando aqui, eu lembro da oferta da viúva pobre. Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4. Jesus estava no templo, né, quando as pessoas vinham a entregar a doação. E Lucas narra, e olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. Muitas vezes nós nos perguntamos, o que foi lançado? Quais são esses tesouros? Né? Humberto de Campos nos ajuda e nos traz detalhadamente, em pontos e contos.
E ele vai dizer que Jeroboão entregou 20 tapetes de ouro. Zacarias entregou 100 peças de perfume. A viúva de Cã entregou todo o dinheiro pela venda de cavalos ao Império Romano. Todos entregaram vultuosas quantias de dinheiro. Mas olhemos a observação de Jesus Cristo a Timóteo nesse caso. Jeroboão conseguiu renunciar a excessos, evitando pesados desgostos. Quem se beneficiou? Zacarias prestou incalculável benefício a si mesmo. Quem se beneficiou? A viúva de Cã, feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. Vemos que Jesus em todos os momentos aponta que o maior beneficiado foi o doador. Mas nos lembramos que na sequência viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Então nós conhecemos que aí chegou a viúva, entregou as 2 únicas moedas que tinha e foi reconhecida como a maior doadora porque deu tudo o que tinha. Mas nós vamos de novo em Humberto de Campos, porque a história para Humberto de Campos não termina aí. E ele vai dizer que pouco a pouco todos deixaram o recinto, ficando apenas os apóstolos e o Cristo. E nesse momento entrou uma escrava, de rosto envelhecido, judiado, passos vacilantes, e ela começou a limpar todo o salão, recolhendo as flores, passando pano, sujeira deixada pelos doentes, e conservava ali um sorriso no lábio, a paciência no olhar, trabalhando pouco a pouco para purificar todo o ambiente. Pedro, vendo aquela cena com o Cristo, indagou: Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo do nosso Pai? E Cristo respondeu: realmente, a viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade, com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhe constituem embaraços à tranquilidade futura, esses somos nós. Fazemos doações esperando recompensas na vida futura. Vaidosos, egoístas, só para nós nos beneficiarmos. Mas continuemos. Ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Em seguida, leve pausa, aponta o indicador à serva anônima que se incumbia da limpeza e concluiu: a maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho frágil e macilenta, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Não é preciso dinheiro, é preciso vontade de fazer o bem, de se colocar a ajudar de alguma forma na seara do Pai. Por isso, não importa o recurso financeiro, importa a nossa ação. Ela, humilde, se colocou a ajudar. E chegando ao final da nossa reflexão, vamos buscar lá no início que tudo na natureza é útil. Tudo na natureza é criação divina. Somos egoístas, porque fomos criados por necessidade, ainda quando primitivos, para a nossa própria sustentação, para a nossa própria vida. Mas na medida em que precisamos progredir, intelectualmente e moralmente, para deixar esse egoísmo para trás, porque ele não é mais necessário, emperramos. E vamos cada vez mais complicando a nossa situação. Vamos nos apegando cada vez mais ao egoísmo, aos vícios, às paixões, a todos os males que decorrem dali. Por isso o convite dessa noite é para a reforma íntima. Aquela reforma cuidadosa, vagarosa,
mas necessária. A reforma íntima precisa ser praticada com a caridade. A caridade não da esmola em que nós damos, achando que ali está a salvação da nossa vida, mas a caridade em que fazemos conosco mesmo, corrigindo-nos, consertando-nos. E para terminar de verdade, Neio Lúcio tem um livro que chama Jesus no Lar, onde cada história ele narra uma noite de Cristo com os apóstolos, fazendo um evangelho no lar na casa de Pedro. E numa das histórias, Pedro pergunta a Jesus como expressar a compaixão sem dinheiro. Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Porque o convite é para que nós não pensemos simplesmente no dinheiro para fazer caridade. É que façamos caridade sem dinheiro. E Jesus conta uma história. Um sincero devoto de Deus vivia em pobreza extrema. Reconheceu que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias. Então ele sabia que não podia fazer caridade, ele não tinha condições, mas ele podia lutar contra o mal, ele podia lutar contra os excessos. Então ele passou a extinguir todos os seus pensamentos inferiores, procurava sempre a prática de pequenas virtudes, recolhia-se a paciência e quietude, sempre que era importunado. Quando ofendido, guardava fraternidade, silenciava-se frente às calúnias, às difamações, demonstrava mais pura compreensão frente aos irmãos ofensores e outras tantas práticas. Narra o Cristo que esse cidadão chegou ao fim de sua jornada terrestre sem estender uma tigela de sopa ou um agasalho aos irmãos necessitados. Todavia, no tribunal divino, fora agraciado pelas autoridades como virtuoso combatente contra o mal. Então Cristo termina concluindo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância, intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, se nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. A caridade que nós nunca olhamos, a caridade em nos reformarmos, em extinguir de nós o mal que ainda fazemos, pouco a pouco, deixando a caridade aparecer, fazendo-nos luz aos irmãos, ajudando-nos uns aos outros. Muito obrigado, gente. Tenham todos uma ótima noite.